Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Meu nome é Ricardo Costa, sou um servo consagrado à comunidade católica Maranatá e quero, a partir desse vídeo, dar continuidade, a algumas formações, algumas reflexões que nós estamos fazendo sobre o documento Alegrai-vos e Exultai-vos, do Papa Francisco, um chamado à santidade nos dias atuais. É um desejo de Deus, é um desejo da Igreja que sejamos santos. O Senhor nos chama à santidade, e nós precisamos ir trilhando esse caminho de santidade. E o Papa Francisco ele foi e nos trouxe esse subsídio, esse complemento, esse documento, na verdade, que nos ajude, vai nos dando pistas, vai nos ensinando a trilhar esse caminho de santidade, vai nos orientando através desse documento a trilharmos esse caminho de santidade. O capítulo 2 nos diz sobre os dois inimigos sutis à santidade. Antes de nós darmos início, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal Maranatá Rio. Compartilha lá, curte, ativa as notificações para que você esteja sempre atento a tudo aquilo que nós estamos colocando de material formativo, de materiais que nos levam para Deus, que nos ensina a dar passos em Deus. Eu creio que vai ser de muito crescimento ao meu e ao teu coração. Amém? Então vamos lá. Capítulo 2 do documento. Na verdade, o nome do documento é Gaudet et Exsultat, sobre o chamado à santidade no mundo atual, do Papa Francisco. E ele nos fala assim: dois inimigos sutis à santidade. Nesse contexto, parágrafo 35, nesse contexto, desejo chamar a atenção para duas falsificações da santidade que poderiam nos extraviar: o gnosticismo e o pelagianismo. São duas heresias que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo, mas continuam a ser de alarmante atualidade. Ainda hoje, o coração de muitos cristãos, talvez de forma inconsciente, deixam-se seduzir por essas propostas enganadoras. Nós sabemos que o gnosticismo ele surgiu na igreja lá desde o primeiro século. Ele foi combatido por São Paulo, foi combatido por São Pedro, foi combatido por São João através das Sagradas Escrituras. E desde o primeiro século ele está ali, de alguma forma querendo entrar, entrar no nosso coração, para que nós possamos dar passos que nos distanciem da presença de Deus. Nós sabemos que a palavra gnose ela representa conhecimento. E o gnosticismo atual, ele cultua o saber a ponto de desprezar a revelação de Deus. Ou seja, o gnosticismo atual, que o Papa Francisco vem trazer luzes para nós, ele despreza a revelação de Deus. Na verdade, ele diz que o conhecimento está acima da revelação de Deus. Se nós pegarmos o parágrafo 36, vai nos ajudar a entender melhor isso. Quando ele nos diz assim, o gnosticismo atual supõe uma fé fechada no subjetivismo, onde apenas interessa uma determinada experiência ou uma série de raciocínios e conhecimentos que supostamente confortam e iluminam. Mas, em última instância, a pessoa fica enclausurada na imanência das suas próprias razões e dos seus sentimentos. Parágrafo 37 nos orienta dessa forma o Papa Francisco. Graças a Deus, ao longo da história da Igreja, ficou bem claro que aquilo que mede a perfeição das pessoas é o seu grau de caridade e não a quantidade de dados e conhecimentos que possam acumular. Graças a Deus, ao longo do caminhar da Igreja, está muito claro que o que mede a perfeição, o que mede a santificação das pessoas é o grau de caridade e não o conhecimento, e não aquilo que nós temos de conteúdo. Não é isso que isso não pode ser critério
para definir o nosso grau de santificação. Não é o conhecimento que eu tenho, mas sim o quanto eu me abro ao irmão e quanto eu dou passos em direção à necessidade dos meus irmãos. Ele continua nos dizendo assim, olha só. Os gnósticos, baralhados nesse ponto, julgam os outros segundo conseguem ou não compreender a profundidade de certas doutrinas. Concebem uma mente sem encarnação, incapazes de tocar a carne sofredora de Cristo nos outros, engessada em uma enciclopédia de abstrações. Ao desencarnar o mistério, em última análise, preferem um Deus sem Cristo, um Cristo sem a igreja e uma igreja sem o povo. Irmãos, o texto está nos mostrando da importância de tocarmos a carne sofredora de Cristo. Aonde se encontra a carne sofredora de Cristo? A carne sofredora de Cristo, ela se revela através dos nossos irmãos, dos mais simples, dos mais frágeis, daqueles que não têm força, daqueles que não têm conhecimento, daqueles que necessitam. O Senhor nos chama a dar passos concretos de santidade, não na absorção de conhecimentos, e guardarmos esse conhecimento para nós mesmos. Mas esse conhecimento, ele precisa gerar frutos de ir em direção àquele que sofre, ir em direção à carne sofrida de Cristo, que é os que sofrem, os abandonados, os que não têm ninguém por eles. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. E ele continua dizendo, né? Ao desencarnar o mistério, em última análise, eles preferem um Deus sem Cristo. Quantas são as vezes que a gente tem ouvido por aí alguns discursos como esse? Eu creio em Deus, mas esse negócio de Cristo na cruz, pregado na cruz, não, Deus está em todo lugar, Deus se faz presente em todas as coisas, tudo para mim é Deus, né? Um Cristo sem a igreja. Quantas vezes também nós ouvimos isso? Eu sou de Cristo, eu sou apaixonado por Jesus, o meu Jesus. Aí quando fala de igreja, mas igreja não. Eu posso ser de Cristo, mas eu não preciso estar na igreja. Quantas vezes ouvimos isso também, né? E o Papa Francisco continua dizendo, e uma igreja sem o povo. Aí a gente ouve aqueles discursos assim, minha igreja é dentro do meu quarto, ali é a minha igreja. A igreja, ela não pode... Você não pode ser igreja se você não estiver ao lado dos irmãos. A igreja, ela tem... Cadê a comunidade? Uma igreja isolada? Você e você mesmo? Você e Deus? Como é que é isso? Então, nós não podemos desencarnar o mistério. E o gnosticismo nos convida a fazer exatamente isso. Se nós pegarmos lá no parágrafo 40... quando o Papa Francisco fala uma doutrina sem mistério, o parágrafo 40 ele nos mostra assim, ó. O gnosticismo é uma das piores ideologias, pois ao mesmo tempo que exalta indevidamente o conhecimento ou uma determinada experiência, considera que a sua própria visão da realidade seja a perfeição. Assim, talvez, sem se perceber, essa ideologia autoalimenta-se e torna ainda mais cega. Por vezes, torna-se particularmente enganadora, quando se disfarça de espiritualidade desencarnada. Com efeito, o gnosticismo, por sua natureza, quer domesticar o mistério, tanto o mistério de Deus e da sua graça, quanto o mistério da vida dos outros. Nós não podemos permitir. É necessário irmos em direção aos irmãos, é necessário tocar a carne sofrida de Cristo, é necessário reconhecermos que todo o conhecimento que nós absorvemos, ele precisa nos levar, ser mola de impulso para ir em direção aos meus irmãos, aqueles que sofrem, aqueles que precisam, aqueles que mais necessitam. Me faz recordar agora
numa homilia do Papa Francisco em 2017, quando ele falava para a renovação carismática, né, homilia de Pentecostes, se eu não me engano, e o Papa Francisco falava: renovação carismática, não sejam administradores, não sejam controladores da graça de Deus. Renovação carismática, não sejam controladores da graça de Deus. Ele falou a renovação, mas poderia falar as novas comunidades, poderia falar também as pastorais, aos movimentos, aos grupos paroquiais. Não sejam controladores da graça de Deus. Nós não somos os controladores, nós não somos aqueles que permitem que os irmãos venham fazer a experiência da graça ou não permitem. Somente os que têm mais conhecimento, esses sim são os mais santos, e esses fazem a experiência com Deus. Os outros fiquem de fora. Não, isso não é o desejo de Deus para nós. Então, quando ele falava nessa homilia, RCC, não se tornem controladores da graça. Poderíamos substituir por novas comunidades ou qualquer outro movimento e pastoral. Nós não podemos nos tornar controladores da graça de Deus. A graça de Deus sobrepõe a toda a nossa realidade, a toda a nossa pequenez. Seria muito autossuficiência de cada um de nós acharmos que, se não pensarem como nós, se não rezaram como nós, se não caminharem, trilharem os mesmos caminhos que nós trilhamos, esses não são santos e esses não merecem fazer a experiência desse Deus que se doa em favor de todos nós. Nós não podemos pensar dessa forma. Se nós pegarmos também o documento no parágrafo 45, o Papa Francisco nos fala assim, presta bem atenção: com frequência verifica-se uma perigosa confusão. Julgar que, por sabermos algo ou podermos explicar com uma certa lógica, já somos santos, perfeitos, melhores do que a massa ignorante. Ou seja, eu me coloco no andar de cima. Por conhecermos, por dominarmos algum conhecimento, já somos santos e perfeitos, melhores do que a massa ignorante. São João Paulo II advertia aos que na igreja têm a possibilidade de uma formação mais elevada contra a tentação de cultivarem um certo sentimento de superioridade relativamente aos outros fiéis. Na realidade, porém, aquilo que julgamos saber sempre deveria ser uma motivação para responder melhor ao amor de Deus, porque se aprende para viver. Teologia e santidade são um binômio inseparável, ou seja, todo o meu conhecimento adquirido precisa ser motivação para melhor responder ao amor de Deus. É isso que nós estamos fazendo. Não basta o conhecimento pelo conhecimento, o saber pelo saber, mas o meu conhecimento, o meu saber, ele precisa ser uma motivação para verdadeiramente responder melhor ao amor de Deus. E essa resposta ao amor de Deus, ela se faz através da vida dos meus irmãos, daqueles que estão ao meu lado, daqueles que estão próximos, daqueles que estão distantes. Não podemos cometer esse erro de acharmos que, por termos muito conhecimento, somos muito santos. E já concluindo, me faz recordar, lá no parágrafo 46, né, o Papa Francisco dando um exemplo de São Francisco de Assis, que por graça de Deus é um dos nossos baluartes. Ele fala assim: ao ver que alguns dos seus discípulos ensinavam a doutrina, quis evitar a tentação do gnosticismo. Então escreveu assim a Santo Antônio de Lisboa: apraz-me que interpreteis aos demais frades a sagrada teologia, contanto que esse estudo não apagues neles o espírito de santa oração e devoção. Vamos trazer para a nossa realidade. Louvado seja Deus por todo o teu conhecimento, mas o teu conhecimento, ele não pode apagar o espírito da oração e da devoção.
Porque se o teu conhecimento apaga o espírito da oração e da devoção, ele não vai valer para você de nada, meu irmão. Se o teu conhecimento, se todo o teu conhecimento não servir de motivação para revelar esse amor de Deus aos nossos irmãos, de nada vale. Irmãos, a gente vai concluindo por aqui. No próximo vídeo, no próximo encontro nosso, a gente fala desse segundo inimigo sutil à santidade, que é o pelagianismo. É uma palavra que parece difícil, mas é bem simples de podermos compreender e que muitas vezes nós estamos nos deixando levar por essa heresia que se encontra no nosso meio. Louvado seja Deus pela tua vida. Quero louvar e bendizer a Deus por estarmos juntos, trilhando esse caminho de santidade. É um caminho proposto pelo Senhor para cada um de nós, nos revelado através do Papa Francisco, mas que pela graça de Deus, pela ação de Deus, pelo chamado que Ele faz e pela resposta que vamos dando no nosso caminhar, as coisas vão acontecendo e a santidade vai se tornando real nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja hoje e todos os dias da tua vida. Assim seja. Amém.